e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da casa para mais essa oportunidade de estudo. Agradecer também a presença de cada um de vocês, de ambos os planos da vida, e agradecer a espiritualidade amiga, que sempre nos recebe, nos acolhe e que desde cedo já trabalha preparando a harmonização desse ambiente de paz e de luz. Que eles nos intuam, nos inspirem para que a gente possa bem compreender a mensagem que o Mestre Jesus vai nos trazer na noite de hoje. Como a Dejanira já apresentou, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, prelúdio da volta, parte 2, questões 338 a 343. Nós vamos inicialmente fazer uma pequena observação a respeito da palavra prelúdio. O que significa prelúdio? Prelúdio é uma ação que antecede uma outra ação. Então, o prelúdio da volta são as ações que antecipam o nosso processo reencarnatório. Antes da gente chegar aqui e vestir a nossa vestimenta corpórea, o que acontece? O que se dá? Como é feito lá no plano espiritual essa preparação para a gente chegar aqui nesse planeta e vivenciar as experiências renovadoras para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Nós vamos fazer uma pequena revisão só para a gente se situar dentro do tema. A gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação. Por que a gente reencarna? Sendo Deus soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, por que nos convidaria a vir a um planeta onde passamos tantas dificuldades? Onde vivenciamos tantos conflitos dentro de nós mesmos e observamos esses mesmos conflitos no nosso mundo exterior. Isso seria condizente com a bondade de um ser soberanamente justo e bom? Para que ele faz isso conosco? Quando estamos lá no mundo espiritual, vivenciando as nossas experiências de aprendizado, estudando, trabalhando, lá com os nossos entes queridos, aí toca a sineta da reencarnação, precisamos retornar. Precisamos rever débitos antigos, precisamos aprender na matéria. Então, nós vamos perceber aqui que tudo isso tem por trás um propósito divino, um propósito que sempre vai nos levar a uma maior harmonia, a uma maior paz, a uma felicidade que nós ainda não conhecemos. Por isso que o Criador nos convida a virmos à matéria. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai indagar ao mundo espiritual como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência. Uma única existência para nós que somos destinados a uma perfeição relativa é muito pouco. A gente precisa voltar para aprender o novo e também para a gente refazer aquilo que não foi muito bem feito numa existência anterior. Então, daí a necessidade da nossa reencarnação. E a finalidade? Qual o objetivo principal? Qual o objetivo maior de reencarnarmos? E o Kardec vai indagar. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos vão responder que é a expiação. Expiação é a gente sofrer o resultado dos nossos atos passados para aprendermos com eles. Melhoramento progressivo da humanidade. Está aí o processo evolutivo através da lei do progresso, em que em cada vinda à materialidade nós estamos sempre reaprendendo e aprendendo também algo novo. Sem isso, onde a justiça? Onde a justiça e como explicar um ser que acabou de sair do ventre de sua mãe e já desencarna, enquanto outros vivem 80, vivem 70 anos, uns na opulência material, outros na extrema miséria. Como explicar tudo isso sem colocarmos a reencarnação como uma verdade nas nossas existências? E aí se perfaz a justiça divina. Deus dá a cada um de acordo com o que cada um necessita. Cada um de nós traz em si uma necessidade evolutiva individual. E estamos exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, para que a gente possa alcançar esse objetivo.
Essa pergunta é muito interessante. A gente vai ficar para sempre reencarnando? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Isso é uma questão que todos nós muitas vezes fazemos. Vamos ficar sempre nessa? Vimos ao mundo material, voltamos para o mundo espiritual e os espíritos vão responder que a cada nova existência o espírito dá um passo diante da senda do progresso. Cada existência perante a eternidade, cada vida que a gente passa aqui na Terra, é como se fosse 1/1000 de segundo diante da eternidade do espírito imortal que somos. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, haverá um momento em nossas existências que não precisaremos mais evoluir na matéria. Evoluiremos sim, continuaremos infinitamente evoluindo, porém em outros planos, menos densificados, e já não traremos mais no íntimo do nosso ser as impurezas. Que impurezas são essas? Os nossos vícios morais, os nossos vícios físicos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são os sentimentos pesados que ainda nos aprisionam a crosta e nos afastam do entendimento pleno a respeito de Deus. E qual a nossa destinação? Em meio a tudo isso, nesse momento que nós vimos que, por mais pareça longo, é tão breve que nós passamos aqui, qual a destinação de todas as criaturas divinas? Para onde nós iremos, o que faremos, o que sentiremos lá na frente? E a gente vai encontrar essa resposta na questão 115 do Livro dos Espíritos. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Jesus já nasceu um espírito crístico? Como que isso se dá? Não é? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E como que a gente adquire esse conhecimento? Vindo à matéria para aprender. A nossa missão foi dada por Deus. Cada um de nós tem uma missão. Às vezes a gente pensa em missão e faz referência aos espíritos missionários que têm uma grande missão perante um grande número de pessoas, perante uma sociedade inteira. Mas não. Cada um de nós traz em si uma missão. Uns vieram para desenvolver a virtude da paciência, outros a virtude da humildade. Cada um de nós com a nossa missão dentro do nosso lar, dentro da sociedade que vivemos, nos nossos trabalhos, com os nossos afetos e com os nossos desafetos. E para que isso? Com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Então, o nosso destino é a perfeição. Não seremos perfeitos como Deus o é, porque senão nos tornaríamos Deus, e Deus só há um. Mas nós atingiremos a perfeição relativa pelo conhecimento da verdade, e através desse conhecimento da verdade, nós nos aproximaremos mais de Deus e atingiremos a tão sonhada felicidade plena. O que é essa felicidade plena? É aquela felicidade que não mais oscila. A felicidade que nós, no nosso atual estágio evolutivo, conhecemos aqui na Terra, é aquela felicidade fugidia. Os nossos sentimentos ainda não são completamente harmônicos. Um dia a gente está extremamente eufórico, feliz, de bem com a vida. No outro dia é como se houvesse uma nuvem negra sobre as nossas cabeças, passamos por dificuldades. Mas o que isso nos ensina? Nos ensina que tudo neste planeta é transitório. Desde as coisas materiais que nós vemos que hoje existem e depois perecem, como também os nossos sentimentos mais pesados. O único sentimento que nós carregaremos conosco para toda a eternidade é o amor. Então, tudo há de convergir para o amor. Os nossos ódios, as nossas iras, as nossas dificuldades, um dia se transformarão num único sentimento de amor por nós mesmos e por todas as criaturas. E como que a gente reencarna, gente? Será que é assim? Deus pensa lá e joga cada um numa família, ao léu, num país, num estado, ou tem um planejamento? Como a gente disse anteriormente, a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, no país certo, a família certa, não há erro para Deus, Deus é perfeito. Então, antes da gente chegar aqui, tem todo um planejamento. Dependendo do nosso estado evolutivo, o planejamento ele se torna necessário que seja mais minucioso. Mas sempre há, não importa em qual fase nós estejamos, é tudo planejado. Por quê? Porque se nós viemos em provas e em expiações e temos determinadas pessoas com as quais nós precisamos reaver a lei de amor
que foi rompida em algum momento da nossa existência, então necessário se faz que reencarnemos ao lado delas. Por isso, às vezes, é difícil a nossa convivência. Mas tudo resultou de um amor ferido do passado, que se transformou em ódio e precisa retornar a ser amor. Por quê? Porque o amor é a lei maior, a lei de amor, de justiça e de caridade. E como as leis divinas estão impressas dentro das nossas consciências, a gente não consegue ser feliz se a gente não reata os laços que foram rompidos anteriormente. Então a misericórdia divina nos convida a voltar. Volta, meu filho, eu te criei para ser feliz. Enquanto você não conseguir fazer as pazes novamente com aqueles irmãos que você feriu no passado, você não vai ser feliz como eu planejei para você. E então a gente retorna. Não é castigo divino, é misericórdia e é oportunidade para a gente retornar ao mundo espiritual mais feliz e mais em paz conosco e com todos aqueles que convivem com a gente. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, então quando a gente está lá, desencarnado, sem o nosso vestuário grosseiro, a gente tem consciência, a gente prevê o que vai acontecer aqui, a gente sabe exatamente todas as minúcias que nós passaremos aqui na Terra, e os espíritos vão responder. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que a gente escolhe? A gente escolhe o gênero das provas. Se a gente precisa se reaver com algum desafeto, se a gente precisa desenvolver determinadas virtudes, a gente vai escolher as provas dependendo do nosso estágio evolutivo. Quando a gente não tem condições, quando a gente não consegue ter uma visão plena a respeito da vida, são os nossos mentores que escolhem por nós, inspirados pela divindade. Mas quando nós já temos condições, nós somos auxiliados sim pelos nossos mentores, mas nós escolhemos o gênero das provas. As circunstâncias da nossa vida vão decorrer do nosso livre-arbítrio, das escolhas que a gente faz, daquilo que a gente escolhe fazer ou deixar de fazer. Mas o gênero das provas, aquilo que a gente precisa modificar dentro da gente, a gente sabe sim. Todos nós, se deitarmos a cabeça nos travesseiros e esvaziarmos a nossa mente dos pensamentos do mundo, nós vamos conseguir enxergar na nossa intimidade tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Então, o gênero das provas a gente conhece, mas as circunstâncias elas vão acontecer de acordo com as nossas escolhas aqui, já encarnados. Então, agora nós vamos adentrar no tema da nossa noite de hoje, e nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, com as suas questões, e alguns comentários do Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, do livro Filosofia Espírita. É um compilado em que ele analisa questão a questão e sucessivamente vai fazendo os comentários a respeito delas, para nos ajudar a compreender melhor o que o mundo espiritual vem nos trazer. Questão 338 do Livro dos Espíritos. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Essa pergunta por si só já se faz um pouco complicada, mas tem um propósito do Kardec ter perguntado dessa forma. A gente já vai ver um pouquinho à frente, porque parece que o corpo é formado ali no útero da mulher, e ele vai sendo formado e há uma fila de espíritos esperando para reencarnar nele. É assim que acontece, meus irmãos? Nós sabemos que não. O Kardec fez essa pergunta porque algumas doutrinas religiosas criam e creem ainda que o espírito nasce juntamente com o corpo. Então, o espírito ele é feito ali no momento do nascimento do corpo. Então, por isso, essa questão. Vamos ver o que os nossos mentores vão responder. Muitos podem pedi-lo, muitos podem pedir para nascer ali, mas em tal caso, Deus é quem julga qual mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Como nós falamos anteriormente, nós temos resgates a fazer. Então, antes da gente aqui chegar
nós já sabemos quem serão os nossos pais, a família que vai nos receber. O espírito já se vincula àquela família que o receberá, já conversa em desdobramento. Isso tudo nós estamos falando dos espíritos medianos. Mesmo espíritos em muita dificuldade também passam por um processo de preparação. Mas muitas vezes se trata de um processo mais automatizado, como veremos um pouquinho à frente. Porém, nós já estamos em contato com os nossos futuros pais, planejando tudo, organizando como tudo vai ser. Vamos ver o comentário do Miramês que vai nos esclarecer melhor a respeito dessa questão. A alma, bem antes da formação do corpo, já se encontra em companhia dos pais e principalmente da sua futura mãe, que é onde ele vai habitar ali, aquele útero que será para ele um lugar sagrado, que lhe trará a oportunidade bendita de rever tudo aquilo que não foi muito bem feito no passado. Procurando a força da sintonia, e é no momento da concepção que os primeiros laços são atados, de certa forma, que muitos ignoram. Então, na união do espermatozoide com o óvulo, quando se dá a concepção, o espírito já está vinculado àquela mãe. É a beleza da vida da criação. Muitas religiões se apressam em pregar que o espírito somente toma o corpo depois ou no instante em que a criança vai nascer. Falta a esses irmãos um pouco de discernimento, a não ser no caso de alguns natimortos, aos quais nunca estiveram destinados espíritos a reencarnar. A união do espírito ao corpo se dá já durante a formação do feto. Então a gente remonta à questão do aborto. A vida ali? Sim, a vida ali. Há uma vida que precisa nascer, não importa se ela vai viver fora do útero 1 segundo, vai apenas respirar e desencarnar. Tudo tem um propósito divino por trás. Se aquele ser precisa passar por aquela existência, ele veio naquela situação em que veio, porque Deus assim o permitiu, para um bem maior que está por trás, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas estamos começando a aprender um pouquinho melhor a respeito dos mecanismos da vida, graças à doutrina consoladora do Espiritismo, que vem nos revelar o que está nos bastidores da coisa, aquilo que os nossos olhos físicos, exceto os médios ostensivos, não conseguem ainda alcançar. Mas a nossa visão espiritual, quando a gente começa a pensar a respeito do tema, a gente começa a perceber que sim, que faz todo sentido. Porque a doutrina espírita nos traz a razão, é a fé raciocinada. Nós confiamos que há um algo maior por trás e sabemos, porque o espírito imortal que somos traz em si essa verdade. Questão 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar. Então, no momento que a gente reencarna, a gente sofre uma perturbação parecida com aquela do momento em que a gente desencarna? E os espíritos vão responder: muito maior e, sobretudo, mais longa. A gente deixa o plano espiritual, onde as nossas faculdades, as faculdades do espírito que somos, estão livres, na medida da nossa evolução, e adentramos na carne densa para reaver débitos do passado. Então, a gente sofre, sim, uma perturbação maior do que aquela de que quando a gente desencarna, porque, na verdade, a gente está retornando para o nosso mundo original, que é de onde todos nós viemos. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra para ela. Essa escravidão é uma palavra um pouco forte, mas é verdadeira. Porque a gente aqui fica um pouco esquecido do quanto é maravilhoso estar lá. Porque lá nós temos a faculdade da volitação, nós nos comunicamos pelo pensamento. Aqui a gente já consegue desenvolver a telepatia com aqueles seres que a gente tem afinidade, especialmente as mães. A mãe sabe que o filho está precisando de alguma coisa, o filho não falou nada, já pega o telefone e liga. Às vezes a gente pensa no amigo, o telefone toca e é ele. Estamos usando a telepatia, um pouco embaçada, um pouco embotada, mas já conseguimos fazer ainda aqui encarnados. Uma questão interessante é que tudo isso acontece de maravilhoso quando a gente desencarna, quando a gente respeita as leis divinas. Quando a gente respeita o tempo que a gente precisa estar aqui. Porque se a gente tenta antecipar a nossa volta ao mundo espiritual, através da decisão equivocada do suicídio,
nós sofremos bastante, porque o nosso corpo material traz como se fosse um combustível, que se chama fluido vital. Então, quando a gente desencarna antes do esgotamento desse fluido vital, nós passamos a sentir toda a decomposição do nosso corpo físico, porque ainda ficamos vinculados a ele. Então, o que a doutrina espírita nos recomenda é, não importa a dificuldade que estejamos enfrentando, ela há de passar. Sejamos fortes, porque não há nenhuma dor na matéria que seja comparada à dor que a gente passa quando retiramos a vida do corpo físico antes da hora, seja através do suicídio direto ou do suicídio indireto. Por isso é bom que estejamos nas nossas orações, no nosso evangelho no lar, ou nos templos religiosos que frequentemos, que nós possamos sempre fazer as nossas orações por esses irmãos que fizeram essas escolhas infelizes, que não sabemos se ontem também as fizemos e estamos aqui tendo a derradeira chance de vencer sem precisar recorrer a esse método infeliz. Então, que possamos sempre relembrar desses queridos irmãos que sofrem nessas zonas, não desamparados da misericórdia divina, porque Deus sempre está presente, sempre envia os seus mensageiros em resgate, mas Ele nunca nos exime de passar pelas consequências dos nossos atos, para que aprendamos a responsabilidade que temos a respeito da nossa vida. Miramês vai nos clarear um pouquinho a respeito dessa questão. O espírito mediano, todos nós que aqui estamos, ao passar pela porta estreita da reencarnação, sofre muito mais do que ao desencarnar. Quando ele chega à carne, fica em estado de esquecimento, sofrendo as intempéries conjugadas ao espaço em que milita, enfrentando as heranças de todas as sortes e as influências de todos os caminhos que se encontra percorrendo. A gente sabe que é uma luta muito grande, mas a gente viu aqui, não que nós estejamos esperando recompensas, mas a consequência é inevitável. Nós estamos lutando por uma felicidade maior, e vale a pena. O sofrimento do espírito na carne é mais longo por trazer na sua consciência firmes compromissos de limpar o passado tortuoso. É a derradeira chance da gente se reaver com as leis, da gente refazer aquilo que precisa ser refeito, da gente aprender a amar aquele parente difícil, aquele colega de trabalho conflituoso. Então, quando a gente consegue, a gente vê que a gente se torna senhor das nossas emoções, senhor dos nossos sentimentos, e então a gente se sente mais em paz, a gente realmente se sente mais feliz quando a gente deixa o amor vencer nos nossos corações. Os sofrimentos de reencarnarmos e desencarnarmos é graça que recebemos, e todas as lutas que travamos na carne é graça dos céus em favor de nós mesmos. Não são obstáculos, são degraus evolutivos. A luta pelo bem comum é, pois, o nosso ideal para que possamos, no futuro, amar por amor. No futuro, a gente não vai mais precisar fazer força para amar. Porque com os nossos afins, a gente ama já sem precisar fazer força. Mas com aqueles seres mais difíceis que se nos apresentam na nossa existência, a gente precisa sim fazer um esforçozinho. Mas uma hora isso será natural. A gente vai se olhar uns aos outros como aprendizes da vida. A gente vai ver que o outro se equivoca, tanto quanto eu, e que nós somos merecedores da melhor compreensão, nós somos merecedores da misericórdia recíproca, porque estamos todos na mesma caminhada, estamos todos na mesma trajetória. Então nós não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém, ao contrário, estamos aqui para nos abraçarmos, para nos recebermos bem uns aos outros e para caminharmos juntos nesse processo de elevação espiritual, que é infinito, mas é como se a gente estivesse no derradeiro momento de aprender algo que tem sido muito difícil para a gente durante milênios de existência, que é realmente esse sentimento puro do amor. E foi preciso que Deus enviasse Jesus, um ser já crístico, um espírito que não tinha mais necessidade de reencarnar, de aprender na matéria como a gente ainda tem, para nos mostrar como é o caminho, como é esse tal desse amor que eu preciso aprender, que eu sou convidado a aprender a sentir. E Jesus veio, a personificação do amor de Deus, veio à terra, se vestiu de carne como nós,
passou por sofrimentos, passou por desafios e venceu todos. E por que venceu todos? Porque estava em plena conexão com Deus. Jesus é um espírito conhecedor de todos os mecanismos das leis divinas e completamente submisso a elas. Ele realiza a vontade de Deus em tudo que faz, em tudo que diz, e não se desvia em momento algum. Por isso, o sofrimento que nós passamos pelos nossos desvirtuamentos perante as leis que Deus colocou para reger as nossas vidas. Questão 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? E os espíritos vão responder: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente vem e a gente não sabe os perigos que encontrará. A gente sabe das nossas limitações, a gente sabe dos nossos desafios, mas como falamos anteriormente, as circunstâncias vão depender das nossas escolhas. E como a gente se reconhece, muitas vezes fracos perante as nossas ainda limitações, a gente fica, de fato, um pouco receoso, mas ao mesmo tempo também um tanto quanto esperançoso de sair vitorioso dessa jornada por sobre a terra. Vamos ver o que o Kardec vem nos dizer. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio e de clausura. Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual, que é o mundo original, quando a gente reencarna é como se a gente passasse por uma espécie de morte. Quando a gente desencarna é como se a gente estivesse renascendo. Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Todos nós aqui sabemos que vamos desencarnar em algum momento, mas não sabemos exatamente a hora. Mas a gente sabe que vai acontecer, às vezes a gente não acredita. Ah, comigo não. Mas a gente sabe que vai acontecer. E parece uma coisa sempre muito distante, quando nós não estamos passando por nenhuma debilidade física, por nenhum processo de doença. Então, às vezes a gente acha que vai ficar aqui para sempre, mas a gente sabe que vai desencarnar. E lá, no mundo espiritual, a gente também sabe que vai reencarnar em algum momento. Mas parece que é uma coisa distante, a gente não tem certeza exata de quando vai soar a sineta nos convidando a voltar, para a gente ter a bendita oportunidade de vir aqui, fazer o que não foi feito ou refazer o que não foi feito de uma forma muito legal. Mas, como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até que se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. A gente pode fazer uma comparação aqui, como quando a gente estuda ou para um concurso público, ou a gente estuda para o Enem, ou para alguma prova no colégio, na faculdade. A gente se prepara e se prepara. Aí, quando chega o dia da prova, a gente entra num estado, muitas vezes, de perturbação. A gente fica ansioso, a gente fica agoniado, a gente sabe que está pronto, mas a gente fica, será que vai dar certo? Será que dessa vez eu vou passar? Será que dessa vez eu vou conseguir? Então, é mais ou menos parecido, é uma comparação assim, um tanto quanto distante da realidade, mas que a gente pode usar como uma maneira da gente relembrar o que a gente passou antes de chegar aqui, o que os nossos irmãos que estão vindo também estão passando. Vamos ver também, além do comentário do Kardec, o que o Miramês nos traz. O espírito, conforme o seu entendimento, na hora do nascimento, ou melhor, no momento das ligações dos primeiros laços ao corpo que deve se formar, sente que está morrendo, perdendo a consciência, para depois recuperá-la gradativamente com o crescimento do corpo, mas não na totalidade dos poderes do espírito. A doutrina espírita nos ensina que a nossa reencarnação se completa aos 7 anos de idade.
Quando nós vamos reencarnar, nós passamos por um processo de esquecimento para que a gente possa conseguir conviver com os nossos desafetos. Se nós trouxéssemos a lembrança de tudo aquilo que se passou conosco lá atrás, talvez seria muito mais difícil para a gente estar aqui. Porque nós já sabemos, até para um estado vibracional, o quanto muitas vezes é difícil a gente conviver com certos irmãos. Mas é ali naquele irmão difícil que está a nossa chance redentora da gente se reaver com as leis divinas. Porque quando a gente volta a amar é tão bom, é tão melhor fazer amigos do que fazer inimigos. É tão gostoso quando a gente sente que uma pessoa que estava chateada conosco volta a ser nossa amiga de novo. Dá um alívio, dá uma sensação boa. Então é isso que a gente veio aqui fazer. Apenas pequena percentagem de consciência, no sentido de que os nossos esforços como prisioneiro na carne possam criar um compromisso dos nossos deveres ante as promessas aceitas. A gente traz um pouco de consciência do mundo espiritual, mas não plena, porque é necessário que a gente traga em si esse esquecimento. Mas a bondade de Deus é tamanha que em todos esses lances temos amigos espirituais que nos acompanham como pais, de onde vertem todo o carinho e amor a nos mostrar os caminhos da luz. A gente não lembra, mas eles sabem. E eles estão a todo tempo conosco nos relembrando. Olha, precisa fazer desse jeito. Esse caminho que você escolheu nesse momento não está muito legal. Vamos modificar uma coisinha ou outra aí para que você possa sair melhor nessa encarnação. Cabe a gente ouvir ou não ouvir. Eis aí o nosso livre-arbítrio. E tudo isso depende das nossas decisões de acertar com Jesus no coração. A escolha é sempre nossa. Questão 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as suporte. Então, quando a gente vem a materialidade para reaver os nossos débitos do passado, para provar para a gente mesmo aquilo que já se consolidou, ou aquilo que a gente ainda precisa lutar um pouquinho mais para que se consolide, como falamos em relação à questão da prova, a gente fica um tanto quanto ansioso. Porque nós sabemos que a lei é de progresso, a gente não retroage, mas a gente sabe que a gente está sujeito a contrair novos débitos. Então, daí a nossa ansiedade. Por isso, Jesus nos recomenda, orai e vigiai. Não é algo assim tão complicado quanto muitas vezes a gente complica dentro das nossas cabeças. É algo simples, basta que a gente tenha disposição e boa vontade. As dificuldades são grandes, mas Deus não nos deixaria sem as ferramentas necessárias para a gente vencer. Miramês. As inquietações do espírito para reencarnar, as ansiedades no momento de entrar na carne, bem como também para deixar o corpo físico, é a ignorância da vida espiritual e falta de maturidade da alma na posição em que se encontra. Não fica mais fácil quando a gente toma conhecimento da realidade da vida? A gente saber que a gente vai retornar para o mundo espiritual, que a nossa individualidade vai continuar de acordo com aquilo que a gente conseguiu construir de melhor ou de pior dentro de nós, a gente se torna assim mais responsável porque a nossa consciência se expande, mas também a gente sabe da verdade. Então a gente tem a derradeira chance de mudar os nossos destinos a todo o tempo. Então quando a gente deixa de ignorar a nossa existência, de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, por que sofro, porque há pessoas que parecem que levam uma vida plena e harmônica, enquanto a minha é tão conflituosa, e na verdade não é. Se a gente for se aproximar e conversar com a pessoa, a gente vai ver que atravessa também muitas dificuldades. Então, quando essas respostas começam a vir, há para a gente um facilitador. A gente sabe melhor o que se passa conosco. E quem aqui de nós, que tiramos a nossa quarta-feira à noite para vir na casa espírita, não queremos saber a respeito de nós mesmos? É tão bom quando falam da gente, é tão bom quando focam na gente e dizem algo a nosso respeito, quando a atenção é dada a nós. Então, nós estamos falando aqui
não dos desencarnados apenas, estamos falando de nós mesmos, porque nós sabemos que no atual estado evolutivo que nós estamos, nós precisamos voltar algumas outras vezes. Então, por que não a gente facilitar o nosso trabalho, o trabalho dos nossos mentores e ter uma visão melhor a respeito da vida? Um homem que pretende levar um peso a determinado lugar, quando não o suporta, divide o fardo para levar de 2 ou 3 vezes. Assim também a alma mediana, todos nós. Ao descer para o mundo físico com o corpo, se ela não suporta as provações que escolheu ou que lhe foram impostas, ela as divide para outras vezes, qual faz o viajor comum na terra. Deus parcela os nossos débitos. Ou seja, se a gente não consegue resolver tudo de uma vez, a gente volta e dá continuidade. Mas recomendam os mentores da humanidade que a gente faça o melhor que a gente puder nessa, para que a gente não dificulte lá na frente. Questão 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? A gente fica sozinho nessa ou não? Depende da esfera que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Então, tudo é uma questão dos afetos que a gente consegue construir ao longo da nossa vida, em ambos os planos. Mesmo daqui, podemos construir amigos no plano espiritual. Quando nós soubermos que houve uma tragédia, por que não orar por aqueles que passaram por ela? Agressor e vítima se confundem ao longo da eternidade. Muitas vezes, numa existência, parece que um é agressor, o outro é vítima, mas a gente não sabe o pregresso, então esses papéis estão sempre se invertendo. Então, por que não angariar mais afetos do que desafetos? Ao invés de criticar, ao invés de julgar, por que não elevarmos uma prece ao alto, rogando ao Senhor que auxilie os irmãos em conflito? Então, tudo vai depender da nossa sintonia. E o Miramês vai nos explicar um pouquinho melhor. Esforcemo-nos para aumentar a afeição em todos os caminhos que percorremos, que essa afeição se multiplicará em variadas assistências para a nossa paz de consciência. Plantemos as sementes do amor. Se queremos muitos amigos visíveis e invisíveis na entrada para a vida espiritual e no momento de reencarnarmos, plantemos as sementes do amor por onde passarmos, multiplicando a nossa amabilidade e limpando o coração de toda mágoa que possa surgir. A gente fala tanto de amor, né, que parece muitas vezes que é uma utopia, mas não é. O amor é um sentimento real. O amor se perfaz nos pequenos gestos da nossa caminhada, na nossa trajetória. No abraço que a gente dá a um amigo, na gentileza, no por favor, no muito obrigada, boa noite. Tudo isso são pequenos gestos de amor que vão construindo um sentimento muito maior e muito mais forte dentro dos nossos corações. No momento de reencarnar, sempre temos a companhia de outros espíritos. Precisamos saber quais os tipos de espíritos que devem vir, pois eles aparecerão de acordo com os nossos sentimentos, com a vida que estamos levando no mundo dos espíritos ou na Terra, se nós nos afinizamos também com os irmãos sofredores que passam pelos mesmos processos de dificuldades, de viciações morais que nós passamos, eles também nos acompanharão. Trata-se, como falamos anteriormente, de um processo de afinidade. Lembremos-nos daquele velho provérbio muito conhecido: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Atraímos o que somos em qualquer lugar onde estivermos, seja no plano físico ou no plano espiritual. Questão 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam como desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Então, esses nossos amigos abnegados, trabalhadores do bem, não nos abandonam nunca. Nos nossos desdobramentos, durante o nosso período de sono, nós nos reencontramos com eles. E sempre vêm nos dar orientações, nos dar bons conselhos, que nós que escolheremos se seguiremos ou não. Miramês.
Os sonhos na literatura profana são fatos vagos. Na espiritualista séria, são portas para a realidade espiritual, onde encontramos a verdade diante das nossas necessidades espirituais. Ou seja, é durante o sono que a gente relembra que somos espíritos imortais. A gente sai do corpo físico e durante um momento de liberdade, nós nos reencontramos com os seres com os quais nós nos afinizamos e podem ser eles espíritos em luta, como nós, sujeitos às mesmas viciações, como também os nossos mentores espirituais. E aí a gente passa a perceber que ambos os planos da vida são as faces de uma mesma moeda. Nós passamos por uma experiência corporal, por uma experiência na matéria, mas somos todos imortais. Tudo isso aqui é transitório, são instrumentos, ferramentas que o Senhor nos empresta para que a gente possa fazer crescer dentro de nós as virtudes sagradas que Ele colocou dentro do coração de cada um ao nos criar. Estamos assim visitando os nossos queridos que já se foram e aí a lei nos atende mostrando o verdadeiro intercâmbio de todos os planos através dos chamados sonhos. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos dessa situação pré-reencarnação pelas quais nós passamos. Essa obra do espírito André Luiz, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, chamada Missionários da Luz, que creio que boa parte dos irmãos aqui presentes já conhecem. Quem não conhece ainda, recomendamos a leitura para quem quer se aprofundar nessa questão da reencarnação, porque aqui são trazidos muitos exemplos dos processos pelos quais nós passamos. Nós vamos fazer aqui apenas um panorama para a gente ter uma noção, mas quem quiser se aprofundar, tenha contato com essa obra que vale muito a pena. A famosa reencarnação de Segismundo, né, que nós ouvimos tanto falar, é porque realmente na reencarnação de Segismundo a gente percebe com minúcia o processo reencarnatório. Raquel e Adelino, já reencarnados, receberão Segismundo, que na vida anterior havia assassinado Adelino para envolver-se com Raquel. Então, olha a situação de Segismundo. Ele assassinou Adelino para se envolver com a Raquel. Adelino e Raquel são um casal e ele vai voltar ali para reaver os débitos do passado. Olha a dificuldade dele. Herculano, o mensageiro que nos visita, informou com fraternal interesse. A princípio, Segismundo animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo, Adelino, lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando, esquecendo compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. Então, Adelino e Raquel reencarnam também com o propósito de receber Segismundo para os laços de amor do pretérito que foram rompidos possam se refazer. E aí, no momento da reencarnação, Adelino começa a emitir vibrações de rejeição para Segismundo, que já fragilizado e envergonhado, porque já era um trabalhador do bem, já tinha consciência de tudo aquilo que havia se passado com ele, então se sentia ali envergonhado, enfraquecido. Ele estava com alguma esperança e essa esperança foi rompida pelas emissões de Adelino. Então a gente percebe, quando a gente vai receber um bebezinho no lar, a importância dessa preparação, a importância de a gente fazer preces, de a gente rogar auxílio aos nossos mentores, porque a gente não sabe direito o espírito que a gente vai receber, os vínculos, se nós fomos os agressores, se nós fomos os agredidos, nós não temos a ideia perfeita. Nós sabemos sim, vamos receber um ser que Deus colocou nas nossas mãos e temos a responsabilidade sobre ele, por uma determinação divina, e estamos tendo a derradeira chance de reaver algo que no passado foi feito de uma maneira um tanto quanto desajeitada. Então, é muito importante que a gente faça preces, que a gente receba esse bebê que muitas vezes vem fragilizado, com amor, com carinho, com dedicação, porque com certeza, por mais que tenha sido um inimigo no passado, é um ser muito querido, porque nenhuma grande inimizade nasce se não houve anteriormente um grande afeto, um grande amor que precisa ser restabelecido para a nossa própria paz e para a paz do nosso irmão que retorna à carne, muitas vezes cheios de ansiedade, cheio de agonia, cheio de incertezas perante a vida e perante os compromissos que assumiu.
Vou reler só esse trechinho para a gente. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Então, Segismundo está passando aí por muita dificuldade, por também, além da tristeza, sentir revolta para o Adelino meio que estar fugindo um pouco do compromisso que assumiu. O mentor dessa obra vai nos dizer: grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Isso aqui é bem interessante também, porque a grande maioria reencarna em moldes padronizados, como se fossem automatismos. Mas outra percentagem não obedecem ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. E vamos fazer uma observação aqui, de que todos nós, não importa o estado evolutivo que nós estejamos, não importa o estágio pelo qual estejamos passando, sempre receberemos uma programação, sempre teremos um planejamento. Mas quanto mais a gente vai avançando em intelectualidade e em moralidade, o nosso processo reencarnatório se faz um pouco mais complexo, até também pelos compromissos que assumimos no passado e que não cumprimos. Então, é exigida uma minúcia muito maior. Então, Deus dá a cada um segundo a necessidade de cada um. Então, muitas vezes, quando nós já temos noção da responsabilidade que assumimos, nós necessitamos que tudo seja um pouco mais minucioso. Esse é o caso de Segismundo. Já era um trabalhador do bem lá no mundo espiritual e passava por essa necessidade. E aí a gente vê também que a gente pode prosseguir, que a gente pode trabalhar, que a gente pode alcançar uma determinada felicidade, mas enquanto a gente trouxer um débito consciencial, a gente não vai conseguir a felicidade plena e a gente vai precisar voltar para reaver. Por mais a gente consiga caminhar lá, trazendo uma mácula no nosso corpo espiritual, nas nossas consciências, porque ferimos as leis, precisamos retornar. Então, Segismundo passa por um processo todo minucioso, inclusive na hora da concepção o mentor está lá escolhendo o espermatozoide necessário para fecundar o óvulo, para que se dê ali a formação daquele corpo que ele precisa para enfrentar as lutas na Terra, porque mesmo os nossos corpos, eles são exatamente de acordo, por mais às vezes a gente reclame que dá uma dor aqui, dá uma dor acolá, dá um defeito aqui, a gente às vezes reclama, mas foi tudo divinamente planejado para nos facilitar o desenvolvimento da virtude que viemos aqui fazer com que se desenvolva. Nós trouxemos aqui mais um exemplo também dessa obra, que é a reencarnação de Silvério. Silvério também já era um trabalhador lá no plano espiritual e também necessitava reencarnar. A reencarnação dele é um tanto quanto interessante, nós vamos visualizar por quê. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. A gente vê que Silvério já estava um pouquinho hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Silvério estava lá se lamentando porque passaria por um processo de esquecimento. Ai, meu Deus, vou esquecer de tudo. Será que vou vencer? Será que não vou vencer? E o mentor relembra ele: não, Silvério. Vamos agradecer a bênção do esquecimento, porque no nosso atual estágio evolutivo é realmente uma bênção, porque se a gente recordar de todos os nossos débitos pretéritos, a gente não consegue vencer. Entretanto, exclamava Silvério algo triste, temo contrair novos débitos ao invés de pagar velhos compromissos. O nosso receio de sempre. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Vamos ver o que o mentor vai dizer. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido, o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. É temporário.
o esquecimento. Quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente recobra algumas memórias, dependendo do nosso estágio evolutivo, com mais abrangência no passado ou não, de acordo com as nossas necessidades. E aí Silvério Curioso vai perguntar: pode informar se meu modelo está pronto? Que modelo é esse? Lá no planejamento reencarnatório, nas colônias espirituais, existe um setor que vai preparar o modelo dos nossos corpos físicos, os corpos, as vestimentas que nós vamos usar aqui como um instrumento de elevação, exatamente de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E Manassés vai responder: creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Então, ele estava de parabéns por ter aceitado receber aquele corpo e reconhece que a vaidade foi um dos grandes empecilhos nas suas reencarnações anteriores e que aquele defeito que ele traria na perna seria uma alavanca no seu progresso. E aí tudo isso é combinado lá. Quando a gente chega aqui, a gente reclama de Deus, diz que Deus está nos castigando. Então a doutrina espírita está aqui para nos relembrar dessas minúcias que nós combinamos lá em cima, para que a gente tivesse mais oportunidade de vencer. Muitas vezes Deus limita algo em nós para que outro que ainda não foi desenvolvido se desenvolva de forma mais plena. Porque muitas vezes aquele algo estava abafando, estava sufocando as outras virtudes que nós sequer sabíamos que tínhamos dentro de nós. Então daí nasce a humildade, daí nasce a resignação, daí nasce a fé maior em Deus, a confiança no Criador. E tudo isso é transitório. Dentro em breve, retornamos ao plano espiritual com a bagagem que aqui nós conseguimos angariar. Nosso último exemplo da noite de hoje é a reencarnação de outro irmão. O livro não cita o nome dela, mas é bem interessante por causa da questão da beleza. Muitas vezes a gente acha que a beleza é somente um facilitador. Pode ser sim para aqueles espíritos que realmente precisam passar pela prova da beleza, porque é uma grande prova, mas muitas vezes para nós poderia nos dificultar o nosso processo evolutivo. Vamos ver aqui o exemplo da nossa irmã. Uma irmã no setor de planejamento reencarnatório se dirige a Manassés, que é o irmão de serviços informativos da instituição, e diz: desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequenino mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição o organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que amigos me favoreceram planejando-o com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. E Manassés vai perguntar: mas em que sentido? Indagou o interpelado, surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Então ela pede para não vir com as formas assim tão harmoniosas e tão bem definidas, porque isso poderia atrapalhá-la no seu propósito. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Que maravilha a doutrina espírita. Nos relembra dos compromissos e do propósito de tudo que nos acontece, que muitas vezes a gente reclama porque a gente se esquece, mas Jesus nos prometeu o Consolador, que nos relembraria das coisas que já foram ditas, mas que ficariam esquecidas ao longo do tempo. E eis aí, para que a gente possa ter a certeza de que Deus não dá de mais nem de menos para ninguém. Ele só dá o que a gente precisa. E o que a gente precisa para quê? Para ser mais feliz. Então, nos momentos de dificuldades, a gente pode estar atravessando essa existência num corpo que nos ofereça muitos obstáculos aparentes. São oportunidades evolutivas. Então, que possamos sempre elevar os nossos pensamentos ao alto, louvar e agradecer o Criador pela oportunidade bendita de vestirmos o corpo que vestimos, de estarmos com as pessoas que estamos, para que a gente possa crescer e evoluir.
para a gente finalizar o nosso estudo, trouxe aqui mais uma vez as palavras do nosso querido Miramês. Pensemos na fé, estudemos todos os meios lícitos para conquistá-la, meditemos o quanto for necessário na arregimentação dessa confiança, na certeza de que a fé que pode encarar face a face a razão, nos leva à esperança divina, no sentido de que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja motivo de glória e de alegria pela vida que levamos e no estímulo aos outros para viver em paz. Não nos inquietemos com os problemas que deverão surgir como teste do que já aprendemos. Se acompanhamos o Cristo, os caminhos são tortuosos, cheios de espinhos, porém são eles que irão nos mostrar o que já aprendemos na nossa renovação interior. A vida é avanço, a vida é amor. Amemos e prossigamos, que seremos um daqueles que, imitando Cristo, tornam-se um sol no caminho de muitos. Então, que a nossa reencarnação seja a melhor pela qual estamos passando. Que possamos aceitar os desígnios divinos com fé, confiança, paciência e resignação, para que essa nossa estada aqui nos traga muitos frutos benditos ao retornarmos ao plano espiritual. Muita paz, meus irmãos.